O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. Olá, famílias! Novamente estamos aqui recebendo uma pessoa muito especial no nosso programa Direitos e Desafios do Mundo Neurodivergente. Como nós estamos no mês de outubro, nós queremos homenagear os professores. No programa anterior a gente já falou sobre as crianças e agora vamos homenagear os professores, né? Os profissionais da educação que são tão importantes na vida de todos nós. Afinal, todas as profissões precisam primeiro dos professores, não é? E hoje eu quero apresentar para vocês uma educadora, uma professora, a Ana Flávia, que atualmente está trabalhando na rede municipal, mas ela está hoje representando todas as redes, municipal, estadual, a rede particular, enfim, todos os profissionais da educação. E a Ana Flávia faz um trabalho muito legal, muito interessante, né? Ela vai explicar melhor, mas assim, ela já passou por vários cargos na educação. E nós temos uma troca, né, Ana Flávia? É muito legal, porque eu tenho pacientes que são alunos dela e a gente tem essa liberdade de trocar as informações para a melhoria dos pacientes. Porque é isso, né, gente? Nós temos que trabalhar em conjunto. Nós temos que trabalhar unidos, né? Não é uma disputa de quem é a criança. Somos todos nós, pais, né, famílias, os professores, os médicos, terapeutas, todos nós envolvidos para acolher essa criança, para entender o que está se passando. Então, hoje eu quero que a Ana Flávia fale mais sobre isso. Eu quero agradecer imensamente o convite. É sempre um prazer a gente conversar e falar sobre o desenvolvimento humano, sobre o desenvolvimento da infância, e acho que quando a gente está nesse lugar, envolve aí, como a doutora Kelly já falou, uma rede. Uma rede que ela pode se tornar de apoio, né? Então aí a questão dos familiares, as mães que estão assim muito mais presentes, né? Mas pais também, avós, os terapeutas, os médicos, todo mundo que se coloca nesse lugar de estar pela criança e com a criança, visando aí essa questão do desenvolvimento dela. Sim, então, Ana Flávia, eu queria que você dissesse, contasse para todo mundo, atualmente, em que ano escolar você dá aula, como que está sendo esse ano para você, os seus desafios. Conta um pouquinho pra gente. Então, esse ano eu voltei para a sala, eu estava até então na coordenação, ocupando um cargo na coordenação pedagógica, e em maio eu volto para a sala. E a minha maior preocupação era perceber quem era eu, professora agora, né, ocupando um lugar junto com as crianças, quem eram essas crianças e o que a gente poderia fazer para a gente se tornar nós, um grupo. E nos últimos tempos eu passei pesquisando muito, estudando muito sobre a questão da escuta, do olhar, dos afetos, das relações. E quando a gente está numa questão teórica, é muito importante, a gente se aprofunda, mas quando a gente vai para a prática, a gente vai ter aí alguns desafios. Sim. E eles aconteceram de uma forma maravilhosa. Dias com medo, dias com preocupações, mas as aprendizagens foram acontecendo, as vivências foram surgindo, e à medida que isso tudo foi acontecendo, as relações de afeto se tornaram base para os aprendizados, para as
as dúvidas surgirem. Sim. E para avançar nesse lugar que a gente quer, que é o desenvolvimento de toda criança que está aí com a gente. Isso, porque realmente a teoria é muito importante, a ciência nos traz muitos embasamentos, né? É claro, a gente tem que fazer todo o nosso trabalho baseado na ciência. Sim. Mas ali na prática é um pouquinho mais difícil, né? E eu, assim, não consigo me imaginar com uma sala de crianças, cada uma com a sua história pessoal, com as suas dificuldades, com as suas qualidades e toda essa diferença entre elas, né? Porque atrás de cada criança tem uma vidinha, né? Sim. Tem uma história, tem uma casa, uma família, e o professor tem que saber entender cada um, porque não é só analisar o erro da criança, né? Ele tem que entender o que está acontecendo ali. É um contexto, né? Então eu não me imagino nesse papel, mas ainda bem que temos os professores, né? E aí a nossa turma são 18 crianças e a minha principal preocupação era como chegar na criança. E aí esse passo se dá quando a gente conhece a família. Quem é essa família? O que é que preocupa essa família? Sim. Qual é a insegurança? Qual é a potencialidade que essa mãe percebe na criança? Porque eu acredito muito que todo ser humano tem uma potencialidade. Com certeza. Né? E às vezes a gente tem uma criança que é tão potente no fazer, mas quando ela vai para a questão da linguagem escrita, e aí se eu pensar assim, né, uma criança de 5 anos, será que o que ela precisa de fato? Se essa criança ainda é movimento, se essa criança ela tem a questão motora muito forte, né? Então como é que essa criança está tendo vivências na escola? Acho que isso é algo que me pegou bastante, me pôs para refletir, me pôs para estudar, me pôs para olhar as crianças, olhar assim, o que eles estavam dizendo com a boca, com o corpo, com o gesto. Sim. E aí acho que nisso surge quando eles me falam que eles gostam de brincar na praça. E aí a gente vai descobrir o que uma criança pode aprender na praça. Acho que aí nasce algo que me aproximou das famílias, das crianças, da minha diretora e proporcionou esse conhecimento da comunidade, da nossa cidade, do que as crianças sabem enquanto cidadãos que elas são. As crianças têm essa potência de ser, né? Muita gente fala, o que a criança vai ser quando crescer? Isso vai ser uma escolha que ela vai ter depois. Sim. Né? Mas nesse momento, o que é essa criança? Como ela vive? O que essas famílias estão proporcionando? E algumas crianças a gente sabe que precisa do medicamento, sim, né? Algumas crianças precisam aí de terapia, de acompanhamentos, e o como a gente pode abordar uma família, falar para ela que apesar da criança ser inteligente, que todas as crianças são, mas que talvez alguém pudesse ajudar. E aí a gente vai fazendo essa mediação para que a gente chegue aí numa criança que é medicada, e quando é bem medicada, bem acompanhada, ela dá aquele salto. Sim. E aí todo mundo ganha, né? Então acho que essa é uma preocupação que a gente tem aí com a criança em si, né? Porque assim, a gente vê que os profissionais, os primeiros profissionais a perceberem um prejuízo no desenvolvimento da criança
são os professores, né? Porque ali ele tem um laboratório onde ele pode comparar uma criança com várias outras. Então, quando o comportamento destoa, né? Lógico, cada um tem a sua individualidade, mas quando um tá muito diferente, né? Aquele professor é capaz de, opa, tem alguma coisa aí, então vamos observar mais. Como a Ana Flávia disse, pode ser alguma questão familiar, pode ser alguma questão pessoal, enfim, mas o professor tem esse papel importante de alertar a família sobre alguma coisa que não está indo legal. E a forma como o professor vai colocar isso para a família é essencial, né? Imagina você chegando com seu filho, vai buscar seu filho na escola, seu filho está diferente, seu filho está... Não é assim, né? Tem que ser uma coisa com calma, com leveza, né? Porque senão os pais já repelem aquela informação, né? Já ficam bravos, já tiram da escola e não vão procurar ajuda. Então, a forma como esse professor, que está ali todos os dias com a criança, questiona, né, alguma coisa, porque o professor não vai dar o diagnóstico, mesmo ele sabendo, às vezes, né, ele vai falar, olha, procura, né, vamos ver o que é, porque, assim, Ana Flávia, eu sempre digo para os meus pacientes, não interessa o nome do problema, né, interessa que tem uma dificuldade e a gente tem que cuidar dessa dificuldade. Sim. Independente se o nome é autismo, se é TDAH ou se é outro problema, outro transtorno, outra questão. O importante é a gente estimular essa criança, resolver aquela dificuldade independente do nome. Então os professores não precisam, apesar de saberem, não precisam dizer nomes, mas tem que estimular e com calma, com acolhimento, né? Fazer esses pais procurarem uma ajuda. Você concorda ou não? Pode discordar. Eu acho essencial essa questão do afeto que eu libero quando eu estou com uma mãe, quando eu estou com um pai, quando eu tenho a liberdade de mandar um WhatsApp e pedir para que a gente converse, que a gente tenha uma reunião, e não dá para ser uma reunião na saída, né, da escola e na entrada. Esse momento é o momento que eu acolho as crianças. Eu acho isso super importante. E aí é por isso que a gente precisa sentar num momento de reunião mesmo. E se eu tiver esse vínculo estabelecido, talvez seja mais fácil de pontuar aspectos importantes que a gente percebeu e a gente não consegue diagnosticar, até porque a nossa profissão não cabe esse papel. Bom, então agora nós vamos para o nosso intervalo comercial e daqui a pouquinho nós voltamos para conversar mais um pouquinho com a professora Ana Flávia. Seu melhor amigo merece o melhor cuidado, não é mesmo? Na Clínica Veterinária Dr. Pet, nós entendemos isso. Aqui a saúde do seu pet é nossa prioridade, com consultas, cirurgias, vacinas, Uberdog e um atendimento completo. E para a felicidade dele, oferecemos um spa completo, banho relaxante, dose higiênica ou personalizada por raça, deixando ele lindo e cheiroso. Cuidamos da saúde e da beleza com todo o carinho que ele merece. Vem pra Clínica Veterinária Dr. Pet, onde seu pet é tratado com amor. Pinheirinho Supermercados, tradição e confiança. As melhores ofertas você encontra aqui. De segunda a quarta, Hortifruti Pinheirinho Supermercados. Frutas e legumes com qualidade em primeiro lugar. De quinta a domingo, ofertas especiais do final de semana. Açougue qualidade premium, padaria e rotisserie, completo pra você. Restaurante Pinheirinho, todos os dias das 11 às 14 horas. Compre online www.pinheirinhoonline.com.br. Acompanhe nossas redes sociais,
@Pinheirim Supermercados e aproveite nossas ofertas. Tem momentos na vida em que o estilo faz toda a diferença. Na Galvani você encontra o traje perfeito para qualquer ocasião. Casamentos, formaturas e eventos especiais. Transforme seu visual com elegância. Dos detalhes ao caimento, cada peça foi feita para valorizar o seu momento. Qualidade, sofisticação e o ajuste perfeito do jeito que você merece. Galvani Aluguel de Trajes Masculinos. Rua Campos Sales, 581, no piso superior da H. no centro de Mococa. Galvani Aluguel de Trajes Masculinos. Vista-se de elegância. Voltamos aqui com a Ana Flávia, que é a professora da cidade de Mococa, da rede municipal, e está trazendo pra gente algumas informações do trabalho dela, e ela vai explicar mais sobre isso agora, né, Ana Flávia? Então, como que está sendo o seu trabalho neste ano nessa sala? Então, eu trabalho numa escola, eu falo que eu sou muito privilegiada. Eu trabalho numa escola onde a diretora é uma pessoa muito preocupada com a questão do acolhimento, com a questão das relações que são estabelecidas. E aí nós temos aí uma equipe muito preocupada com isso. Então, acho que isso é um ponto bastante importante. Sim. E aí, pensando lá no cotidiano da nossa sala, aí eu vou falar um pouco do trabalho que eu desenvolvo com as crianças, eu procuro organizar a minha rotina diária com eles. Ótimo. Muitos professores fazem as rotinas ilustradas com foto. Essa não é uma prática minha, talvez seja algo que eu precisa investir, mas eu tenho a questão escrita. Então eles sabem direitinho o que vai acontecer no dia. Então a gente começa o dia lá e aí fica determinado que vai acontecer seguidamente. Então eles sabem que a gente começa com a acolhida, as crianças que precisam tomar café vão tomar café. E aí tem sempre algo organizado previamente para eles. Então eles já sabem isso. E aí até o final do dia, que aí normalmente a gente termina com a organização em cantos, que aí eles têm o direito de brincar. E aí eu tenho uma outra organização que eu faço, que é a questão semanal. Eu preciso deixar registrado para as crianças o que eles vão viver antecipadamente. Sim. Por quê? Para as crianças atípicas, os neurodivergentes e as crianças como um todo. Sim. É muito desesperador a criança sair de um ambiente que ela está criando, que ela está brincando, que ela está conversando e acabou. Então eu acho extremamente importante antecipar para as crianças o que vai acontecer. Sim, todas as crianças, todo ser humano precisa de uma rotina, né? Então ter estabelecidos os horários, aquilo organiza o cérebro, né? Ajuda o desenvolvimento cerebral e principalmente as crianças atípicas, né? Então essas crianças, elas gostam da rotina, elas gostam de ter uma previsão do que vai acontecer. Tanto é que nessa semana que muitas escolas estão em recesso, né, por conta dos dias das crianças e dos professores, as crianças provavelmente estão um pouquinho alteradas, né? Então vocês que são pais de crianças neurodivergentes podem estar percebendo isso. Qualquer mudança na rotina deixa a criança mais ansiosa, mais insegura, às vezes com a parte emocional um pouco mais sensível, né? Porque elas não sabem o que vai acontecer. Então isso é muito difícil. Ter essa rotina na escola, na sala de aula, elas já vão seguras para a escola, sabendo o que vai acontecer. Mesmo que entre essa rotina estabelecida tenha outras coisas, né? Sim. Então isso é perfeito, parabéns. Obrigada. Acho que a questão dos inesperados é algo que a gente precisa ter muito
claro para as crianças. Então, Sim. assim, ó, vamos pensar que a gente organizou o dia com uma atividade de linguagem escrita e depois disso uma história. Pensando que a gente não conseguiu contar a história naquele dia. Eu preciso dar o feedback para a criança. Sim. Olha, a nossa atividade demorou um pouco mais e por isso hoje nós não ouvimos histórias. Sim. Então amanhã nós vamos ouvir história. E aí eles cobram. Sim. Então assim, ó, a amoreira da escola tá produzindo. Então assim, ó, professora, vamos lá apanhar a amora? A gente vai, mas hoje não dá tempo. Vamos amanhã assim que a gente chegar. Chega no outro dia, que hora que a gente vai? Então é isso. Eu acho que quando a gente tem compromisso com a criança, ela sente isso. Isso. E aí ela cobra, né? Sim, então, com mesmo certeza. que o inesperado aparece, tem que ser tudo muito bem claro, né? Essa coisa que criança tem que só obedecer os adultos, que criança... Não, gente, eles são seres humanos em formação. Eles precisam ter a segurança, ter essa informação que não deu tempo, tem os combinados, né? E quando eu falo isso no meu consultório e as mães se assustam um pouco, como que eu vou fazer isso em casa? E depois elas retornam dizendo que conseguiram, elas falam, doutora, ele se transformou. Então eu até fiz um vídeo esses dias do quadro de atividades em casa. É muito importante ter isso também, né, Ana Flávia? Então, eu acho que a família e a escola precisa de uma parceria que é uma espécie de casamento. Exatamente. Tem que acontecer. Então, escola é lugar de regra, de combinado, de organização. Se essa criança não tem em casa, quando ela chega na escola, ela tende a estranhar. Sim. E aí a escola é o lugar de socialização. Muitos filhos únicos, Sim. crianças de diferentes idades. Então vamos pensar, o irmão muito mais velho, a criança, o mais novo muito mais novo. Então assim, ó, onde essa criança vai socializar? Onde ela vai se decepcionar? Sim. Onde ela vai ser contrariada? E assim, ó, em casa o meu filho não faz isso. Oi, com quem que ele convive? Vê o primo no final de semana. Sim. E aí na escola são 4 horas, no meu caso 18 crianças. E aí você fala assim, é ali que vai surgir, né? Sim. O desafio, o dizer não, Sim. o querer o mesmo brinquedo, o não querer dividir. E isso é da criança, mas aí tá o nosso papel de dizer aqui você pode e tá tudo bem e aqui você não pode. Então acho que isso é importante para a criança, pro ser humano. Você pode até aqui, daqui para frente você não pode mais. Sim. E aí a gente vai criando essa trilha aí de aprendizagem, de se tornar uma pessoa melhor, né? Sim, e tornar as crianças melhores, né? Nós aprendemos muito com eles, eu acredito que você, né, imagino que você tenha tudo isso no seu dia a dia. Mas olha quão importante tem sido isso para os alunos, né? E para os outros professores e para a comunidade. Isso é como aquela gotinha que cai no rio, né? No açude e vai espalhando, né? Então esse projeto, essa sua visão vai tomando conta de outras, né? De outros professores, de outros colegas e de outras escolas. E que bom, né, gente, a gente ouvir isso nessa nossa cidade, que a gente precisa tanto em todos, né, de educação no nosso país. E, por fim, eu acho que a gente poderia, você pode fazer os seus esclarecimentos finais, e aí eu quero deixar um vídeo para vocês, que a Ana Flávia trouxe sobre, assim, ilustrando tudo isso, até para reflexão de todos nós. Quando eu recebi o convite, eu fiquei
lisonjeada e preocupada. É muito bom saber que a gente está ao lado de pessoas que estão querendo aí o bem das pessoas, então gratidão. Eu quero agradecer a TT, que é a minha diretora, que quando eu falei, ela sugeriu o melhor vídeo que eu acho que ilustra. E eu quero agradecer às famílias das minhas crianças, que eu tenho mães assim, ó, preocupadíssimas, mães que me acolheram. E principalmente eu quero agradecer às minhas crianças, que elas me testam, elas me refinam e elas me fazem uma pessoa melhor. Então, aos meus 18, gratidão. Parabéns pelo Dia dos Professores. Obrigada. E que vocês tenham sempre a vontade de crescer, de melhorar, de se atualizar, né? E de levar tudo isso para esses seres que estão nas nossas mãos. Então vamos aqui terminando o nosso bate-papo, que foi muito gostoso, com a professora Ana Flávia, lembrando do mês das crianças e dos professores. Então estamos encerrando e já convidando vocês para o próximo programa, que vai ser muito legal, vai ser muito especial. Muito obrigada, Ana Flávia, obrigada pela TT também ter mandado o vídeo pra gente. E agora vamos encerrando com o vídeo que vocês vão assistir. Até mais! What makes you two different from each other? I used to not like letters, but now I like letters. I do not like letters at all. Lucy loves tomato sauce, and I do like it, but I don't love it as much as Lucy. Don't have the same. Our Arthur lives down the hill, and I live up the hill. No, I have smaller toes than Artie. I like goose and chips, and I like sushi. And they're different. She never stops talking.